Continuando então a primeira parte, que talvez tomará mais uma ou duas conferências. Nós falaremos agora mais especialmente do fenômeno Ecclesia Dei. Nasceu justamente de uma mudança de atitude da Roma conciliar, que inicialmente agiu de maneira dura com os que resistiam, né? Em particular com Dom Lefebvre. Você sabe que um dia Paulo VI chegou a receber Dom Lefebvre lá em Roma e chegou a dizer a ele: vem cá, senta aqui. No trono do pontifício, né? No lugar onde o Papa estava. Como se estivesse dizendo: você quer ser o Papa, né? Está tratando dessa maneira. E havia reações mais violentas às vezes. As pessoas tinham que celebrar a missa de São Pinto, às vezes escondidas, porque era quase um crime celebrar a missa tradicional. Nos primeiros tempos, os mais velhos, né, conhecem isso, passaram por situações que havia uma incompreensão muito grande para isso. Mas isso, eles resistiram, eles viram melhor a diferença e progrediram, porque justamente no sacrifício, no ostracismo, né, permitia com que eles também se mantivessem separados da contaminação. E com isso houve um avanço da resistência católica nesse período mais duro. Mas eles logo mudaram tática, perceberam que realmente a mão estendida poderia dar mais frutos. E por ocasião das sagrações de Dom Lefebvre, Dom Lefebvre sagrou os bispos, então uma parte dos padres da fraternidade, dos seminaristas e alguns padres também, criaram a Fraternidade de São Pedro, e o Vaticano se esforçou então em incorporá-los, bem como também o Barroux depois. Em suma, procurou reunir essa gente, né, dentro de uma estrutura. Esse deu o nome de Ecclesia Dei, católicos Ecclesia Dei, né? Essas comunidades, todas elas, sem uma única exceção, foram incorporadas e aceitaram o sistema corrupto. Todas elas diziam que não aceitariam o sistema corrupto, não seriam modificadas, não mudariam nada. Todos eles diziam isto. Mas todos eles foram incorporados, todos eles aceitaram o sistema corrupto e todas essas comunidades tornaram-se comunidades ocupadas pelo modernismo, ainda que em grau talvez não tão profundo como os que estão na igreja conciliar, pura e simplesmente. Eles estão numa espécie de reserva, eles são mais ou menos preservados, mas essa preservação encobre mais a aparência do que a realidade, de modo que eles são solicitados periodicamente a dar o seu testemunho de solidariedade com a igreja, não, com o modernismo. E basta ver alguns exemplos, vou comentar aqui. Primeiro exemplo, Dom Rifan na festa dos neocatecumenais, porque houve aquela jornada da juventude em Madrid, né? Esse ano vai ser aqui no Rio de Janeiro, e depois houve um encontro, logo depois, eles aproveitaram, né? Fazer um encontro de neocatecumenais, porque aí aproveitava muita gente, né, que estava ainda lá, e foram chamados muitos bispos, e Dom Rifan estava lá no meio, foi filmado, muito alegre, muito feliz da vida. Foi anunciada a presença dele pelo próprio Kiko Arguello. Ele ficou todo alegre, eu vi a cena, todo satisfeito da vida. Pronto.
Eis aí o pequeno retrato da Associação Apostólica São João Maria Vianney, que ponto se chegou. Né? Eles também diziam que nada mudaria. E em poucos anos mudaram assim, de maneira tão drástica. Outro exemplo, os beneditinos de Dom Agostinho. Esses beneditinos eram uma comunidade que chegou a ter, tem muitos padres, acho que uns 20 padres foram ordenados por Dom Lefebvre. Na década de 70, 80, eles fizeram um acordo, foi antes do Barroux. São de Flavigny, né? Ficam perto do seminário da Fraternidade. E foi fundado por um ex-policial, né? O Augustano, Dom Augustano. Esqueci. Ex-policial. E, bom, fizeram acordo também. E agora eles estão vendendo estátuas de João Paulo II. Vendendo imagens de João Paulo II. Fazendo. E vendendo caro, viu? Parece que é 1.300 euros cada imagem. Anunciando. Vendendo imagem de João Paulo II. Alguém poderia perguntar o que resta de tradicional deles? Sabe o que resta? É que eu vi as imagens e elas são bem feitas. São bonitas. Isso aí é algo tradicional que restou deles. Porque se vocês, não sei se viram a monstruosidade que fizeram a estátua de João Paulo II para pôr na estação Termini, em Roma. É um negócio bojudo desse tamanho assim, e aberto no meio. Você olha, o que é isso? Uma cabine telefônica, para que não existe mais isso? Todo mundo com celular, uma cabine telefônica. Mas em cima tem um ovo assim, não é a cabeça dele. O nariz assim, a estátua de João Paulo II. Era tão feia, tão horrível, que o pessoal, que os romanos não aceitaram. Oh, meu Deus, tanto, por bem ou por mal, eles são um pouquinho educados, porque tem tanto monumento extraordinário em Roma, que já foi uma vez lá para ver. Então eles viam, que é isso? Então, eles foram obrigados a reformar o monumento. Reformaram. Ficou mais parecido com um ser humano, mas o bojudo lá no meio era a mesma coisa, não mudou nada. Agora a cabeça parece que melhorou um pouco. Então, não. Os beneditinos de Dom Agostinho, nada disso. Eles não se metem nisso. Fazem estátuas muito bonitas, bem feitas. E eis aí o que restou de tradicional deles. 1.300 euros, se quiser comprar uma estátua de João Paulo II para venerar o João Paulo II, meu Deus. E tem gente por aí que venera. Tem gente por aí que venera, isso de uma senhora, de valor, aliás, uma pessoa de valor. Mandaram um e-mail para ela, criticando um tanto, mais ou menos, João Paulo II, pronto. Cortou, não recebo mais, não quero mais receber. Coloquei tudo no spam, né? E vou rezar ao bem-aventurado João Paulo II, a bem-aventurada Teresa de Calcutá e a São José Maria Escrivá, para que converter você e não sei o que, pronto, entendeu? Não quero mais receber. Assim, são pessoas assim. E pessoas que procuram praticar o catolicismo, e fazem sacrifícios, etc. É impressionante. Pessoas assim. Pouco tempo o padre encontrou uma outra pessoa de valor também, uma outra senhora de valor, sofrendo muito, já octogenária, sofrendo muito. Muito, muito mesmo, às vezes mais do que a gente. Mas coitadinha, como ela se consola. Ah, eu vi agora o DVD de Bem-aventurado João 23. Assistindo. Depois, a vida de Paulo VI, meu Deus. E fazem filmes por aí, edulcorando a vida dessa gente, e pronto, eles se satisfazem com isso. Só Deus pode jogar a consciência dessa gente, né? Difícil. Então, eis aí, os beneditinos de Dom Agostinho estão vendendo imagens de João Paulo II, imagens tradicionais do revolucionário João Paulo II. O Barroux, né, cuja história os senhores tem tanto a ver, né? O Barroux ultimamente reconheceu sem equívocos que aderiu ao Vaticano II. Eu cito o monge Dom Basile Valuet. É esse que fez aquele calhamaço dividido em 6 pedaços, tentando justificar a liberdade religiosa. Ele escreveu um livro de 2.600 páginas, mais ou menos, para tentar justificar a liberdade religiosa. Houve até um cardeal, acho que foi o cardeal Stickler, que falou assim, finalmente agora
se podemos justificar a liberdade religiosa, o ensinamento do Concílio Vaticano II. Aí teve gente que, depois de 20, 30 anos, é que agora que a gente vai justificar o ensinamento, compreendeu o ensinamento de um concílio, quando os ensinamentos dos concílios são de concílios tradicionais, são tão claros, todo mundo entende imediatamente. Não, demorou 30 anos e teve que escrever 2.600 páginas. Quer dizer, mas depois houve até um monge do próprio Barroux que desfez a tese do outro monge do Barroux, que criticou, que refutou a tese de 2.600 páginas de Dom Basile Valuet. Pois bem, Dom Basile Valuet disse, cito, porque o mosteiro do Barroux finalmente se converteu à visão do Vaticano II. Notem bem, se converteu à visão do Vaticano II. É bom nós meditarmos essa citação aqui, porque eles disseram isso em 2012, num livro que fizeram sobre os 50 anos do Vaticano II. Então fizeram uma pesquisa e foram atrás dos monges do Barroux, que resistiram tanto ao Vaticano II, para ver como é que eles estavam, e eles disseram isso. Então, eles diriam isto em 1988, quando Dom Gerard se separou do Dom Lefebvre? Absolutamente não. Eles não diriam isso. Mas já havia o problema. Já havia o problema grave. E os desdobramentos foram ocorrendo. Ocorre às vezes de maneira mais rápida ou de maneira mais lenta. Isso aí depende de personalidades. Um tipo Dom Rifan é muito mais rápido, as coisas vão aceleradas, né? Mas no caso do Barroux, talvez tenha ido mais lentamente, mas o germe está ali. O germe está ali. E se o germe está ali, estabelecido, ele tem que ser combatido. E por isso é impressionante a sedação da fraternidade de São Pio X. É impressionante. É impressionante como a reação parece vir, às vezes, até maior por parte dos leigos do que por parte do clero. Quando o clero é que devia reagir imediatamente. Por quê? Porque os padres, eles são médicos das almas. Vocês imaginem um médico que chega alguém no consultório dele, fulano, vem atender fulano, por favor, ele está uma febre de 40, ele está começando a delirar, não, não tem problema. Depois vem de novo. Vem atender fulano, ele já está começando a perder os sentidos, ele está começando a ficar com sinais, empalidecer isso aqui. Não, depois não. Por favor, venha atender fulano, ele está em coma já, ele já não perdeu os sentidos completamente. Mais um pouquinho só. Depois ele vem. Olha, fulano, está no velório. Agora eu vou lá atender. Se fosse o nosso show com Lázaro, né? Tudo bem. Mas no caso de um médico, você não, o velório justamente está aqui. Dom Basile Valuet, dizendo que eles se converteram à visão do Vaticano II. É o velório. Mas a febre e os sintomas estão espalhados aí, agora estão espalhados também na fraternidade. E um sedativo não vai resolver. Bem, baixem algumas dessas citações, entre muitas outras, para que se veja que esses grupos merecem a repreensão dada ao bispo da igreja de Sardes, no Apocalipse. Conheço tuas obras, você se considera vivo, mas você está morto. Sim, eles estão mortos para o combate pela Santa Igreja de Deus e contra a heresia. Mas, atenção, e aí é que está o problema. Eles não estão mortos como comunidades. Eles existem. Essas comunidades não acabaram, elas estão ali dentro da reserva. E, sem dúvida, todas elas sofreram graves prejuízos, sobretudo por ocasião da separação. Sofreram graves prejuízos. Mas também houve, sobretudo depois da normalização, depois que eles entraram na reserva, houve progressos. Progressos aparentes, mas às vezes progressos bem aparentes.
Vejam, por exemplo, a Fraternidade de São Pedro. Não sei exatamente com quantos padres ela começou, acho que foram uns 20 padres, né? Uns 20 padres. Se não estou enganado, acho que ela atualmente tem mais de 200 padres. Evidentemente, esses sacerdotes não são sacerdotes tradicionais. Eles não têm um espírito combativo de um verdadeiro sacerdote tradicional que denuncia os erros que hoje graçam dentro da Igreja Católica. Verdade. Porém, eles vestem batina, eles estudam em manuais antigos de teologia, eles rezam a missa no rito de São Pio V, eles administram os sacramentos nos ritos antigos e até, às vezes, nas suas pregações, eles repreendem alguns erros modernos e guardam reservas, etc. Entre parênteses, não sei bem o que quer dizer isso, reservas, a respeito dos erros de alguns pontos do Vaticano II. Certamente só 5%, né, que eles guardam reserva. Para um observador novato ou desatento, todos são tradicionais. Se você olhar aí na grande imprensa, os movimentos tradicionais, todo mundo está englobado ali. Fraternidade de São Pedro, Fraternidade de São Pio X, Mosteiro do Barru, Mosteiro da Santa Cruz, todo mundo está ali, na mesma coisa, eles englobam todo mundo. A gente sabe que é aquele site muito conhecido na web, que é o Fratres in Uno, o próprio título já diz, Fratres, irmãos in Uno, ele fala de todo mundo, embora agora ele esteja falando quase nada dos resistentes, né, que estão com Dom William, praticamente não cita nada, ou quase nada. Mas fala muito da fraternidade, fala muito da Fraternidade de São Pedro, do Instituto Cristo Rei, de Administração Apostólica São João Maria Vianney, etc. Fala todo mundo, e o site é Fratres in Uno, todo para reunir, etc. Então eles parecem tradicionais a quem leva em conta só o critério da sensibilidade. Quem se prende à sensibilidade, quem se prende às aparências, que são tão fortes em todo ser humano, né, como foi explicado de manhã, quem enxerga esta realidade, este mosaico de comunidades mais ou menos sustentadas, mais ou menos contidas, aliás, severamente contidas e mais ou menos sustentadas por Roma, e que praticam como virtude principal uma caricatura de obediência. Então, quem olha para essas comunidades, mas que dão um valor muito grande à sensibilidade, ao exterior. Eu ouvi dizer, por exemplo, que uma dessas comunidades, não tem aqui no Brasil não, eles têm uma preocupação especial com as alfaias, com as coisas do altar. Então, é uma perfeição admirável. Aqueles detalhes daquelas alvas, etc., com aqueles bordados, é perfeito, uma coisa especial. A liturgia capricha na liturgia até o último grau de perfeição. Muito bem, nada demais, mas só que isso, não sou discípulo do bispo de Camaçari não, mas isso não é o essencial, né? Então, realmente isso não é o essencial. A gente deve procurar, mas o mais importante é a fé. Então, com a fé fazem compromisso, mas nessas coisas eles se dedicam de maneira... E tem realmente material para se dedicar a isso. Eles se ocupam com isso, né, de maneira bem decidida, e como as cerimônias saem muito bonitas com isso, há muita gente que se deixa levar. E aqui, qual é a diferença? Faz até melhor do que a Fraternidade de São Pio X. Pode até ser que eles façam. Parece, por exemplo, que os que melhor cantam o gregoriano são os ralheiros. Cantam melhor, parece. Porque Fongobô, que é mais ou menos tradicional, Rallier mais ou menos, né? Eles herdaram, no entanto, a boa tradição do gregoriano,
de Solesma. Solesma já perdeu aquela tradição, mas eles herdaram. Então passam tanto para os grupos ralliês, porque eles estão em boas relações com os grupos ralliês. Uma vez eu visitei Fongombô, ele fora, claro, faço parte, eu estava com um grupo da Fraternidade de São Pio X, e estava lá livro vendendo. Aí eu peguei um livro editado por Fongombô, estava ali, tá, citação de Pio XII, citação de São Pio V, citação de Bonini, no meio ali, tudo misturado, livro sobre liturgia, tudo ali, tranquilo. E eles lá cantando aquele gregoriano, excelente, dando uma aula. Transmitem o gregoriano verdadeiro. Isso pode se manter. Essas coisas não deviam manter, porque se eles não tinham a tradição na doutrina, então essas coisas também não deviam sustentar. É verdade. Porém, de uma maneira artificial, isso pode ser mantido durante um bom tempo. Se até hoje os ortodoxos cismáticos mantêm muita coisa interessante, de beleza na liturgia, nas alfaias, tudo isso mantém, negavelmente. Isso pode ser mantido durante muito tempo. E isso dá uma impressão. Isso engana. Isso engana. Justamente quando João Paulo II criou a Eclésia, a Comissão Ecclesia Dei, e justamente aglutinou essa gente, ele dizia que se devia respeitar a sensibilidade desses grupos. Mais ou menos assim, em essência ele dizia isso. Devia se respeitar a sensibilidade desses grupos. E assim, os que aceitaram se pôr nesta reserva concordavam implicitamente que o seu caso era um caso de sensibilidade. Claro. Porque se ele disse que precisava respeitar a sensibilidade, e eu entro naquilo ali, eu estou aceitando. Estou aceitando. Então a crise, conclusão, para eles. Eles não dirão isso certamente, mas a conclusão lógica é essa. Então a crise é uma crise de sensibilidade. Quem dera que fosse uma crise de sensibilidade. Se fosse uma crise de sensibilidade, exigiria muito menos sacrifício. Seria muito mais fácil. Se resolveria até com alguns comprimidos. Sensibilidade, pronto. Você acalma um pouquinho, então porque está chocado com isso? Dá um jeito, melhora um pouquinho. Pronto. Isso é sensibilidade. Mas não. Não é uma crise de sensibilidade, é uma crise de fé. Daí a gravidade das coisas. Não se trata de nervos à flor da pele, se trata da salvação da alma, que não pode agradar a Deus se não tem fé. Nós estamos diante de um mundo que é apóstata e estamos diante de uma hierarquia que é silenciosamente apóstata, e isso exige muito de nós. E o homem tem horror ao sacrifício, esse é o problema. Ele tem horror às dificuldades, ele não quer fazer sacrifício. Como custa ao ser humano se sacrificar? Inclusive, na maioria das vezes, ele aguenta fazer um grande sacrifício que dure pouco. Mas ele não suporta fazer um sacrifício ainda que fosse menor, mas que dure mais tempo. Aí ele não aguenta. Aí é mais difícil. Mais difícil ainda. Porque dura tempo. Dura, o que é isso? Ele tende a achar que aquilo é eternidade, não acaba mais. E os nossos inimigos, eles sabem disso. E então, eles se esforçam de nos mostrar uma igreja em que é possível se viver, ainda que nem tudo seja perfeito. Mas, enfim, onde se é possível viver. E eis a prova. Estas comunidades estão vivas, entre aspas. Depois de 20, 30 anos, você não vai procurar, você vê os sintomas mais do que claros, que eles morreram para o combate da fé, e eu citei aqui alguns poucos exemplos. Porém, o que está enfraquecido no seu combate vai olhar certas coisas
ele vai fazer uma espécie de abstração, uma seleção de coisas que lhe agradam e vai um pouco ignorar essas coisas erradas. Ele vai dizer que nem tudo é perfeito, pronto, e vai aceitar aquelas coisas. Abram, por exemplo, eu até procurei, mas não achei na biblioteca, não sei se o Dom Tomás recebe, o Catholic, dos transalpinos, dos redentoristas. Recebia, depois pararam de mandar. Para nós eles não pararam, eles continuam mandando, e de graça eles mandam para a gente o Catholic, e eles estão cada vez aumentando e embelezando o Catholic, e eu gosto de chamar isso, não tem outro nome para dar, mas chama-se a síndrome do bonitinho, porque é assim, o Catholic, ele tem uma parte em preto e branco, mas ele tem agora uma parte só colorido, papel de primeira, e mostrando o quê? Mostrando a vida desses institutos de Halley's. Então está lá os redentoristas lá, todos muito devotos, tirando a foto lá com o bispo de Aberdeen, que agora é um beneditino. Bispo deles agora. Está lá o calendário deles todo colorido, bem feito, citações, isso aqui da escritura, isso aqui, fotos soberbas, muito bem feitas. E duas fotos. Primeiro, é claro, o Papa Benedito. E depois, o vice-presidente da Eclésia Dei, o De Noia, que fez aquela carta para a fraternidade, né? Muito simpático, tudo isso. Não sei por que não botou o Müller, né? Que é o presidente, aliás. Mas aí ia ficar um pouquinho demais, né? Botar o Müller. Aí ele bota o Noia. Está ali, todo mundo na foto. E depois aquelas fotos que vão descrevendo a vida, as cerimônias, etc., dessas comunidades da Eclésia Dei. É a beleza, tudo colorido, o incenso, os acólitos muito bem vestidos, em atitudes piedosas, os padres em atitude muito digna, as cerimônias se desenrolando. Quem olha aquilo, qual é a diferença da fraternidade de São Pio X? Se você botar ali Fraternidade de São Pio X na legenda, ninguém distingue, porque é a mesma coisa, não tem diferença, não vê uma coisa assim evidente. É verdade, se você for ver a vida deles mais em detalhe, você verá diferenças, mas na aparência você vê só o bonitinho, a beleza exterior, isso aí. E há alguns meses atrás, essa reserva, essa aglutinação de tradicionais sensíveis, né? Tradicionais de sensibilidade, eles se reuniram e fizeram uma peregrinação a Roma. Como a fraternidade fez em 2000, eles fizeram em 2012, no ano passado também. E reuniram alguns milhares. E houve missa tradicional na Catedral de São Pedro. Então, tem gente que justifica tudo só com isso. Ele pode, todas as dúvidas dele, todos os problemas de consciência dele são sedados com coisas desse tipo. Eles são o superficial é muito forte no ser humano. Não é só na mulher, no homem também é muito forte e está se tornando cada vez mais forte, mesmo entre os homens. Eles se tornam cada vez mais superficiais. E são às vezes muito inteligentes, mas é uma inteligência superficial. É o que é a internet? A internet só leva a isso em geral. A inteligência, nutriu a inteligência superficial, cheio de informações aqui, de tudo quanto é coisa. Você conversa com uma pessoa dessa, você fala uma coisa, ele tem uma informação para cada coisa que você diz, cada coisa, mas é só aquilo ali. Né? E não tem organização nenhuma. Ele fala cada coisa de uma coisa. Então, esse tipo de gente superficial, eles gostam de grandes eventos. Grandes eventos. Não é aquela missa simples, rezada de madrugada, assistida com espíritos de fé, com pouquíssima gente. Não, são grandes manifestações. Né? Então eles têm palavras pomposas para descrever. Pela primeira vez, uma missa tradicional desde o fim do Concílio Vaticano II, em tal lugar. E começamos agora a restauração litúrgica, que tanto sofreu desde anos e não sei o que, e começa aquela coisa, e isso vai. Então, uma missa dessa em São Pedro, enche os olhos, tudo vai bem,
tudo bem, eis a restauração da igreja, não está vendo aí, olha, a missa celebrada em São Pedro. Isso, Roma observa isso, mantém sob controle, é claro, não vai deixar crescer demais isso. Mas mantém, já que eles obedecem, está na mão deles, eles mantêm uma certa estabilidade, mantêm uma certa independência e um certo crescimento controlado. E isso, esta aparência de estabilidade e progresso é um dos aspectos mais importantes da claudicação atual da resistência. Isso porque o demônio é um psicólogo experimentado. Ele tem milhares de anos de experiência. Ele insuflou em homens perversos os ideais da revolução. E durante gerações, o mundo moderno foi sendo edificado. A partir desses homens que, influenciados poderosamente pelo demônio, a gente sabe, por exemplo, o anticristo não será um demônio, será um ser humano. Mas será um ser humano fortemente influenciado por Satanás. Será uma possessão realmente muito especial desse homem. Né? Então, as prefigurações do anticristo são justamente esses homens que foram edificando a revolução ao correr dos séculos. Né? Então, esses homens edificaram o mundo moderno. Depois que este mundo moderno prevaleceu sobre a cristandade, o demônio se esforçou em mostrar aos católicos, e especialmente ao clero, a possibilidade de viver neste mundo, neste novo mundo, de se aproximar dele, nem que fosse como o bom samaritano se aproximou do homem assaltado. Foi essa a analogia empregada por Paulo VI no seu famoso, célebre discurso de encerramento do Concílio Vaticano II. A religião de Deus simpatizava com a religião do homem. Mas essa analogia, ela encerra um sofisma, e um sofisma miserável. Terrível, a que ponto se chegou. O bom samaritano tomou o homem ferido para curá-lo de suas feridas, Horácio. Ele não teve simpatia pelas feridas. O homem estava ferido porque foi assaltado. Mas a religião do homem não pode ser curada. O homem, sim, pode ser curado. O homem moderno, ferido pela revolução, ele pode ser curado, desde que ele se converta e deixe a revolução. A revolução é a ferida. São as chagas que provocou em tudo isso. Ele tem que deixar então essa loucura e abraçar a religião do verdadeiro Deus. Mas o maligno inspirou Paulo VI e seus sequazes, e eles conseguiram persuadir a maior parte dos católicos a simpatizar e depois a lentamente abraçar a religião do homem que se fez Deus, entre aspas. Desta união adúltera nasceu uma religião bastarda, com seus ritos e sacramentos bastardos, como dizia Dom Marcel Lefebvre. Essa religião é a podridão da maçã, que é a Santa Igreja, não se confundindo com ela. Mas os homens que estão no laicato, que estão no clero, na hierarquia, estão mais ou menos contaminados por ela. E quem se submete à hierarquia sofre esta contaminação. Porque essa hierarquia, eles são os arautos dessa religião. E o Papa é o chefe deles. No entanto, o Papa é legítimo. Ele é inamovível por nós. Nós negamos-lhes a obediência devida.
por causa de circunstâncias extraordinárias, é aquilo que nós chamamos, e nós devemos bem entender isso, o chamado estado de necessidade. Estado de necessidade. Um estado em que nós temos que transgredir certas leis para não transgredir leis mais importantes. Né? E a Roma Conciliar e os ralheios utilizam muito essas leis menos importantes para confundir os que guardam verdadeiramente a tradição. Então é muito comum dizer, mas o que esses padres estão fazendo aí? Chegaram aqui, não tem alguma autorização? Nada. Estão aí, não tem nenhuma ligação, eles fazem coisas por sua própria conta, etc. Eles são independentes completamente. Eles vão muito nessa retórica, são muito legalistas. Eles às vezes sabem pontos do Código Canônico, assim, isso, aquilo, outro, para confundir os que não estão bem cientes desse estado de necessidade. Então, justamente, se não houvesse essas circunstâncias extraordinárias, em que os bens necessários à salvação não podem ser obtidos com segurança, se não houvesse essas circunstâncias, nós seríamos obrigados a obedecer. Teríamos que começar logo a obedecer. Porque é uma situação realmente delicada. A hierarquia, eles não são atores. Lá na Bahia, de vez em quando, aparece um estrangeiro, eu acho. É um estrangeiro, sim, eu acho que é australiano, não sei. Que ele se diz, eu acho que ele se diz bispo. E sai por aí. Ele que é bispo. Mas ele não é bispo, não é padre, não é nada. Já se sabe que é um sujeito meio atrapalhado da cabeça, que sai por aí. E aí vai em um lugar, é recebido como bispo, come de graça, isso aqui, depois vai para outro lugar, vai para outro. A vida toda passa assim, né? Mas é claro, alguns já estão sabendo das coisas. Então ele já telefonou uma vez, uma ou duas vezes para o padre. Então qual é a resposta do padre? Não quero saber. Não quero saber. Por que não quero saber ponto final? Por quê? Porque é um ator. Ele não é nada, ele não é bispo, nem padre, nem nada. Então, se o Papa não fosse Papa, a nossa posição diante da hierarquia seria mais ou menos essa. Se Dom Petrini procurasse falar com a gente, não, mas não quero saber. Nada. Como dizem os sedemacantistas, que o próprio rito do episcopado não é válido, né? Então não haveria bispo, não haveria papa, não sei o que haveria. Como é que... Bom, então seriam todos atores. O papa não seria papa, então não quero nem saber, nem tomava conhecimento. Mas nós não podemos agir dessa maneira. Mas devemos saber que eles não são atores, mas são sedutores. Todos eles. Querendo ou não, eles querem enganar. Eles enganam porque eles transmitem uma doutrina falsa. E eles passaram por anos e anos de treinamento ali para enganar. Para transmitir a doutrina deles, que é uma doutrina falsa. Então, a reserva Ecclesia Dei concorre justamente para atrapalhar, ou uso o termo aqui, obnubilar, quer dizer, encher de nuvens, esfumaçar o ambiente, para justamente não tornar claro aos olhos de muita gente este estado de necessidade, esta impossibilidade de acceder aos bens necessários à salvação sem ter que transgredir as leis ordinárias. Porque os ralliés, eles estão em comunhão com Roma. Eles aparecem junto com os bispos das suas dioceses. Eles colocam sempre a foto do Papa em todos os seus documentos. Eles dão notícias do Papa, como estão fazendo agora o DC, né? Dão notícia da igreja, do Papa, assim, como um periódico da igreja. Né? E eles aparecem sempre dessa maneira, com essa atitude. E
eles continuam sobrevivendo, aparentemente, e há até um progresso também aparente, às vezes muito aparente, dessas comunidades. Então, o que alguém pode ser tentado a pensar? Pensar que, afinal, esse estado de necessidade, em que é difícil se viver e procurar os bens da salvação, etc., não é tanto assim, não. E aí, imediatamente, quando essa convicção do estado de necessidade diminui, naturalmente, a tendência a obedecer aumenta. Claro. Porque se não há estado de necessidade, você tem que obedecer. Aí não. Você tem que obedecer não é Ednei, né? O bispo daqui. Você tem que obedecer. Se não há estado de necessidade, é preciso obedecer. Você tem que dar conta das coisas ao bispo diocesano, parece. Porque ele é o bispo. Ele é o bispo diocesano. Então, essa aparência de progresso, porque eles constroem seminários, os alheios, eles têm vocações, sim, tem mais vocações, muito mais do que a igreja conciliar. Eu me lembro um dia, eu estava em Lourdes, e nós de hábito, né, então se aproximam outros. Né, e assim aproximaram 2 seminaristas em civil. Né, um era diocesano, e o outro era de uma comunidade meio rallier, chamada de Saint-Martin, né? E, então, é missa nova, mas é em latim, é tipo conservador, né? Então você via, o seminarista da diocese era um tipo assim, você notava, um tipo estranho, assim, coisa assim, sei, bastava você conversar, você notava assim, um tipo diferente. Enquanto que o da comunidade de São Martin, você via uma pessoa mais preservada, assim, uma pessoa simpática, de boa aparência, assim, uma pessoa... Ele disse, nós vestimos batina a partir, eu acho que é do subdiaconato, nós vestimos batina, né? Aqui, por enquanto, não vestimos, tal, explicou, tal. Às vezes esse bispo é uma pessoa mais que atraía mais, como dá uma impressão de um católico, etc. É uma pessoa mais... Né? Então, os ralliers ainda, por enquanto, tem essas pessoas mais preservadas que, Deus sabe, que boa fé estão, não sei, mas dão essa aparência. Então, se nós não enxergarmos mais profundamente as coisas, nós poderemos ser tentados. E eu acho que essa tentação, porque qual é a tentação? A tentação não é só, nós podemos viver aqui tranquilos na reserva. Não. Pode haver outras tentações. Por exemplo, nós vamos crescer de tal maneira que um dia nós não seremos só alguns milhares, mas nós seremos centenas de milhares, nós teremos muito mais padres, porque afinal de contas nós tínhamos só 20 e poucos padres, Fraternidade de São Pedro, né? Hoje nós temos mais de 200, quem sabe daqui a alguns anos teremos alguns milhares, e então a gente vai enfrentar a igreja progressista, porque ela está baixando. E mais ainda, já pensou se a comissão, se os eclesiadei tiverem um reforço de mais ou menos 600 padres entrarem, com mais 3 bispos, né? E aí a coisa vai ficar forte mesmo. A gente vai lá e vai dar uma surra lá no pessoal do Vaticano e vamos entrar e pronto, acabou, põe a marca para fora e a gente agora vai ser a hierarquia da igreja. Esses sonhos, eles podem encher a imaginação de muita gente, e de muita gente boa. Não só de gente jovem, que tem a tendência a ter imaginação mais fervente, né? Mas também pessoas de mais idade que podem pensar que, afinal de contas, pode ser o momento em que a igreja vai se restaurar dessa maneira. Mas a igreja não vai se restaurar com compromissos em cima da doutrina. A igreja não vai se restaurar com apóstolos de uma sensibilidade, porque é isso que eles são, uma sensibilidade tradicional. Eles não confessam a fé como ela é, porque se eles confessassem a fé como ela é, eles condenariam os erros. Não, eles simplesmente manifestam a sensibilidade deles
e esperam um dia em que eles possam, talvez, né, mudar a situação. Justamente, meus irmãos, releiam a resposta aos 3 bispos, né, e certas declarações de Dom Felé, do padre Fugger, do padre Schmid-Beger. Esse conto de fadas, de que esses acordistas podem, se unindo aos acordistas, nós poderemos um dia superar a igreja conciliar, ele realmente faz efeito. Faz efeito e ele leva ao esquecimento da dura realidade e inflama o coração com promessas tão belas quanto vãs. Mas a dura realidade é esta: Roma não se converteu e, portanto, nunca aceitará a tradição sem condição. E a condição principal é a de que ela renuncie ao exclusivismo que é inerente à verdade, entrando assim no pluralismo religioso intramuros, pelo próprio fato de se pôr sob uma autoridade que desistiu de ser católica. Então, na próxima palestra, na próxima conferência, nós vamos terminar esse primeiro tema. Nós veremos qual é, em mais detalhe, com documentos, alguns eu tenho aqui comigo, qual é a estratégia. Porque Roma não quer de maneira nenhuma, claramente não quer a tradição como tal. Ela não quer. Ela quer uma síntese, algo que não seja verdadeiramente católico, mas que possa ainda dar alguns anos de vida a mais para o processo, possa mandar o processo, estimular o processo a avançar mais um pouco, né? Nós veremos que a Igreja Conciliar ela tem um caráter parasitário, ela precisa realmente sugar o sangue dos católicos. Então, ele precisa que outras pessoas venham para justamente perderem sua fé lentamente, mas contribuírem com seus esforços para que o aparelho possa avançar ainda mais algum tempo.